Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, jovem, que está aqui para mais uma aula de controle de processos. Bem, hoje nós vamos basicamente analisar, entender, calcular como é que vai ser aquela nossa ideia de controlabilidade. Lembrando aí que a gente já tinha visto a proposta da controlabilidade na aula passada, onde controlabilidade é basicamente aquele estudo, aquela forma que a gente vai perceber se por um acaso um determinado estado ele é possível de ser controlado ou não, controlado esse a partir de um determinado sinal de entrada que esse nosso sistema possui. Ou seja, todo aquele cálculo que a gente já desenvolveu, a gente vai conseguir observar que a controlabilidade ela vai depender basicamente deste processo de analisar a variação do estado, o nosso x ponto, ou a derivada do nosso x. Bem, se a controlabilidade, então, depende dessa variação, a percepção de alguma variação desse x a partir de um determinado sinal de entrada, o que a gente define dentro desse nosso sistema, então, com certeza, a gente vai precisar deste cálculo como um todo, onde a gente consegue observar que a variação de um determinado estado, x, ele depende, primeiro, do estado atual, daquele momento onde a gente está, onde o nosso sistema está sendo desenvolvido, onde ele está apresentando uma determinada dinâmica, então esse nosso AX, mas além disso, a gente também tem o BU, essa matriz que vai multiplicar aquelas nossas entradas U que a gente tem dentro desse nosso sistema. Bem, então, se a gente precisa tanto da matriz A quanto da matriz B, a gente vai conseguir calcular a controlabilidade desse nosso sistema. Bem, e aí o cálculo de controlabilidade ele vai basicamente depender de uma fórmula específica que é aplicada dentro desse nosso sistema. Esta fórmula é apresentada a partir dessa nossa matriz P de controlabilidade, PC aqui, onde essa matriz ela vai ser criada a partir daquela nossa matriz B, especificamente. Depois a gente tem como uma segunda parte dessa nossa matriz PC, a gente tem a multiplicação de A vezes B e também A ao quadrado vezes B e assim por diante até um A elevado a n-1 vezes B aqui, que vai ser a ideia do tamanho dessa nossa matriz P. Bem, e aí quero mostrar para vocês que essa matriz PC, ela obrigatoriamente precisa ser uma matriz quadrada. Bom, vocês vão perceber como que a gente vai criar, qual a quantidade de termos que a gente vai precisar desenvolver aqui com um pouco mais de calma a partir do exemplo que a gente vai estudar aqui. Então, dado aquele mesmo estudo de caso que foi mostrado na aula passada, a gente tem aqui uma entrada U, que ela é responsável por modificar esse nosso sistema dado aqui por três variáveis de estado, x1, x2 e x3. Bem, então, a partir dessa característica de estados x1, x2 e x3, a gente quer saber, por um acaso, se cada um desses estados são possíveis de serem controlados a partir desse nosso U, ou quem sabe, exista aí talvez alguns desses estados que não serão possíveis de serem controlados. Baseado naquele conhecimento que a gente viu na aula passada, a gente consegue observar que nesse sistema que é dado, todos os estados estão diretamente relacionados aqui a essa nossa entrada U. Mas, basicamente, observando essa ligação dentro desses nossos estados, não é possível conseguir confirmar, conseguir dar uma certeza de que todos os estados são controlados ou não. Então, para isso, a gente vai precisar calcular a nossa matriz de controlabilidade. Para calcular a matriz de controlabilidade, então, a gente precisa desenvolver as matrizes de estado, o espaço de estado desse sistema, onde a gente vai ter a matriz A e a matriz B. Então, calculando aqui, entendendo como é que esse nosso sistema flui à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguir encontrar que a equação de estados desse sistema vai ser dado aqui por essa matriz A
como ela é mostrada aqui, e também pela nossa matriz B, também como é mostrada. Bem, vocês podem refazer esses cálculos para conseguir perceber se vocês estão conseguindo criar essas matrizes de uma forma correta. Isso daí é muito bom, isso daí vai ser algo interessante. Bem, então temos aqui a nossa matriz A e a nossa matriz B como são dadas. Agora a gente precisa basicamente criar a nossa matriz de controlabilidade PC. Bem, para a criação da matriz de controlabilidade, eu tinha destacado que ela precisa ser quadrada. Ou seja, a gente vai precisar criar uma matriz neste seguinte formato. O primeiro termo obrigatoriamente será a nossa matriz B, e essa matriz B ela é 3 por 1. Então ela tem 3 linhas e uma única coluna. Bem, então a partir dessa lógica a gente consegue já saber que essa nossa matriz PC ela será 3 por 3. Bem, essa proposta de ser 3 por 3 é também direcionada à quantidade de estados que a gente está querendo descobrir se são controlados ou não. Ou seja, como a gente tem 3 estados, a gente vai ter também que precisar de uma matriz do tamanho 3 por 3. Porque a gente vai conseguir observar que essa matriz vai ser responsável por definir a controlabilidade ou não de cada um desses nossos estados. Bem, então, temos basicamente que calcular cada uma dessas partes dessa nossa matriz, cada um desses elementos, sendo aqui definido por B, a primeira coluna, A vezes B, a segunda coluna, e A ao quadrado vezes B será a nossa terceira coluna. Então, para calcular esses estados, para calcular cada um desses elementos, a gente basicamente precisa calcular cada uma dessas partes dessa nossa matriz. Então, mostro para vocês como é que vai ser o resultado da matriz B, a matriz A e também a matriz A ao quadrado, porque essa matriz A ao quadrado a gente vai basicamente multiplicar ela por B, que aí sim a gente vai conseguir encontrar qual que é a terceira coluna dessa nossa matriz de controlabilidade. Então, temos aqui o resultado dessa matriz de controlabilidade. Primeira coluna B, segunda coluna A vezes B e a terceira coluna A ao quadrado vezes B. Bem, então conseguimos calcular essa nossa matriz de controlabilidade. Agora a gente precisa observar como que essa matriz está mostrando para a gente, está falando para a gente quais dos estados são controláveis e quais dos estados não são controláveis. Bem, para isso a gente pode seguir por dois caminhos diferentes, duas ações que a gente pode aplicar sobre essa nossa matriz PC para conseguir descobrir essa controlabilidade. A primeira é basicamente calcular o determinante dessa nossa matriz PC, porque o determinante ele vai indicar para a gente se o sistema como um todo possui estados controláveis ou não, sendo esta controlabilidade de cada um dos estados sendo indicada aqui pela determinante no formato global. Ou seja, se por um acaso a gente calcular um valor específico da determinante, a gente vai conseguir perceber que todos os estados são controláveis ou talvez existam alguns dos estados que não são controláveis. Então a gente vai conseguir basicamente observar essa relação global desse nosso sistema. Bem, os cálculos, os resultados desse determinante vão ser basicamente o seguinte: se por um acaso o determinante dessa nossa matriz PC for igual a zero, significa que existem alguns estados, pelo menos um dos estados não será controlável. Pode ser que exista 2, 3 ou quem sabe todos os estados não são controláveis. Mas o determinante indicando o valor de zero significa que pelo menos um dos estados não é controlável. Agora, se por um acaso o determinante der um valor diferente de zero, significa então que todos os estados com certeza são controláveis. Bem, então, aplicando esse cálculo no nosso PC, na nossa matriz de controlabilidade, a gente consegue calcular aqui
que neste caso o determinante desse nosso sistema deu igual a zero. Ou seja, dentro dessa nossa matriz, dentro desse nosso sistema, existe pelo menos um estado que não será controlável. Bom, a gente não sabe qual que é esse estado ou quais são esses estados, mas a gente consegue ter com certeza a ideia de que esse sistema a gente não vai conseguir controlar ele como um todo. A segunda proposta, a segunda ação que a gente pode tomar dentro dessa nossa matriz PC é basicamente calcular o que a gente chama de posto da matriz, ou também a característica da matriz. Bem, esse posto ele é basicamente calculado a partir do processo de escalonamento linear que a gente aplica sobre essa nossa matriz PC. Escalonamento é basicamente a gente aplicar alguns cálculos aqui dentro dessa nossa matriz para tentar zerar alguns desses elementos. O escalonamento linear, então, está indicando que esses cálculos serão todos feitos em cada uma das linhas. Então a gente pode, por exemplo, pegar a primeira linha e subtrair pela segunda linha e assim por diante. A gente tem essa possibilidade de desenvolver alguns cálculos baseado nas linhas dessa nossa matriz PC. E aí, feito esse escalonamento, o resultado final, a gente vai conseguir saber quais são, por exemplo, os estados que não serão controláveis. Então, temos aqui o processo de escalonamento dessa nossa matriz PC. Então, o que eu estou fazendo aqui? Olha só, eu pego a primeira linha e simplesmente somo ela com a segunda linha para ter estes elementos aqui com o valor igual a zero. A segunda etapa do escalonamento, a gente vai multiplicar essa segunda linha por 2 e somar a terceira linha. Então, como resultado, temos este segundo elemento igual a zero. Mas, neste caso, o último elemento também foi igual a zero. Bem, então, significa que o posto dessa matriz ele é igual a 2, porque existem duas linhas dentro desse nosso sistema que não possuem o valor totalmente zero, que é o que a gente consegue observar aqui nessa nossa terceira linha. Isso significa dizer, então, que existem dois estados que são controláveis. Já no caso do terceiro estado, ele não será controlável dentro desse nosso sistema, porque ele basicamente depende exatamente dos dois outros estados. Ele não depende diretamente do sinal de entrada que a gente está aplicando dentro desse nosso sistema. Ou seja, baseado dentro desse nosso sistema, a gente consegue perceber que, no caso, o estado x1 e o estado x2, eles sim serão controláveis, sendo que o x3 ele vai depender diretamente do x1 e do x2, ou seja, o x3 nesse caso, ele não depende da nossa entrada, ele é dependente dos estados. Se ele é dependente dos estados, significa que ele não será possível de ser controlado a partir desse nosso sinal de entrada U. Bem, então, essa daqui é a proposta da controlabilidade de cada um dos estados que a gente vai conseguir desenvolver, que a gente vai conseguir calcular em diversos outros sistemas. Na próxima aula, a gente vai observar como é que funciona o outro processo, o que a gente chama de observabilidade de cada um dos estados. Mas isso será apresentado na próxima aula. Se cuidem, galera, tomem vacina e até a próxima.